Olá a todos, aqui estamos para dar sequência à nossa contagem do Homer, vídeo de número 29. E nós estamos analisando o assunto primícias, e no vídeo anterior eu falei sobre a importância de você estar conectado a um sacerdote ou a um sacerdócio, né? E não cabe a você determinar se esse sacerdote é perfeito ou não, até mesmo porque o único sacerdote perfeito é Cristo, não é? Ele sim é o sacerdote perfeito. Todos os demais são falhos, têm limitações e têm defeitos, tá? Porém, isso não impede que Deus te abençoe através do sacerdócio de quem quer que esteja sobre a sua vida, tá? Depois ele faz os julgamentos devidos, depois ele cobra de quem ele tem que cobrar. Lembre-se que o Senhor é justo juiz, nada passará em branco, nada deixará de ser julgado à luz da sua própria retidão e da sua própria santidade. Hoje o que eu quero falar com vocês é sobre a importância de você cumprir com o princípio. No texto de Levíticos, versículo 14 diz: "E não comereis pão nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus, estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações." Esse texto tem que ser olhado pelo prisma do passado, na época. O que o pão representava na época? O pão era o principal alimento da época, tá? Basicamente, as pessoas viviam de pão, né? Raramente comia-se carne. Carne era algo para ocasiões específicas, especiais, né? Carne era uma conquista, e mesmo assim não era todo mundo. Alguns tinham o poder de consumir carne, né? Às vezes da criação das suas próprias ovelhas ou gado e etc. Então não era todo mundo, porque a grande maioria não tinha criação de nada, né? Eles viviam do trabalho, do suor do seu rosto, etc. Então, qual era o alimento diário que tinha todo dia na casa do povo? Pão. Então, quando o texto diz: "Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até que você traga a oferta da primícia", basicamente o que o texto está dizendo é: você não deve usufruir das bênçãos, das benesses de Deus. Você não deve usufruir da provisão de Deus se você não tiver pactuado com as primícias, né? Se você não tem pacto com a oferta de primícias, você não deveria usufruir das benesses divinas. É isso que o texto está dizendo. Naquela época, funcionava assim: eles colhiam a primícia antes do pôr do sol da Páscoa, e quando o sol se punha, eles não podiam mais trabalhar, porque logo em seguida era o sábado, ou o sábado literal, ou o sábado cerimonial, de acordo com o ano, né? E, portanto, eles não podiam trabalhar. Eles agora entravam no período sabático, e logo depois, então, no dia seguinte, vinha então a celebração da primícia. Eles já tinham que estar com os molhos prontos para entregar no templo. E aí a ordem do Senhor é: nesse período vocês não devem usufruir das coisas que têm. Vocês não podem comer pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes. Por quê? Porque alguns colhiam as primícias, até colhiam, mas estocavam lá, porque moravam longe, por exemplo, de onde estava o tabernáculo, onde estava o templo, porque morava longe, não era tão simples se locomover. Às vezes até colhiam as primícias, mas iam adiando. Então o que Deus fez? Deus criou um princípio muito fácil. Vocês só estão autorizados a comer pão, espigas verdes e espigas tostadas só depois que vocês entregarem o que pertence a Deus, que é o primeiro de tudo, né? Então, consagrar o primogênito, oferecer ao Senhor o primeiro dos cereais, o primeiro dos animais, o primeiro de tudo, né? Porque é assim que se honra a Deus, quando nós damos a Ele o primeiro de tudo. Ou seja, Ele ocupa o topo da minha lista de prioridade. Ele é a minha prioridade. Tá? Não tem nada antes dele, né? Tudo é dele para baixo, é dali para baixo.
porque ele é a minha prioridade absoluta. E outra coisa, esse princípio é um princípio antigo, praticado desde Adão e Eva, porque a Bíblia diz claramente que Abel deu das primícias dos seus animais. A razão do porquê Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Porque se Caim desse as primícias do campo, Deus receberia. Alguns dizem o seguinte: Deus recebeu a de Abel porque foi um sacrifício de animais e rejeitou a de Caim porque era fruto, né, produto da terra. Mentira, não é nada disso. Tanto que agora nós encontramos aqui na lei das primícias Deus falando claramente: traga os cereais, traga o mosto, traga o azeite, traga... Ou seja, Deus não tem problema com o produto da terra. A questão é que Caim trouxe qualquer coisa e Abel trouxe o primeiro, tá? A primícia das suas ovelhas. Por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Então mantenha isso no seu coração, mantenha Deus no topo da sua lista como prioridade absoluta. O tema desse ano, pelo menos para nós aqui, é: em 2022 eu quero ser fiel. Eu preciso vigiar o meu coração, eu preciso vigiar as minhas atitudes, palavras, pensamentos, os meus olhares, tudo aquilo que envolve a minha vida. Eu preciso vigiar, policiar para mim mesmo, para que eu mantenha sempre o meu coração puro, porque Deus é a minha prioridade. Eu não posso colocar nada na frente, o meu carro, a esposa, os filhos, o dinheiro, o trabalho, seja lá o que for, não. Deus é a prioridade da minha vida e eu demonstro isso com atitudes. Tá bom? Deus abençoe vocês. Hoje é o dia 29, não é? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado concernente à contagem do Homer. Portanto, hoje é o dia 29 do Homer e de hoje para amanhã nós teremos uma lua de sangue que cai exatamente, olha bem, gente, no dia da segunda Páscoa. Como que isso pode ser uma coincidência? A lua, que é símbolo de Israel e que é citada na Bíblia várias vezes como um sinal de Deus no céu, não é? E de hoje para amanhã nós teremos uma lua de sangue, uma eclipse lunar, onde aparece a chamada lua de sangue e cai exatamente 30 dias depois da Páscoa, por isso que é a segunda Páscoa. Tá? Para quem não sabe, Deus autorizou Moisés a fazer uma segunda celebração de Páscoa 30 dias depois da primeira, para aqueles que não podiam participar, que não puderam participar por alguma razão. Né? E, portanto, ficou na cultura de Israel até o dia de hoje a segunda Páscoa, que é o dia 14 de Iyar. 14 de Iyar dá 30 dias depois, exatamente, da primeira Páscoa, que é 14 de Nissan. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Para você saber que a mão de Deus está realmente sobre o ano 2022. Deus tem um plano, ele está em andamento, está em execução e nada poderá impedir o mover de Deus. Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Amém.